Fala pessoal, tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente para mais um webinar da Mimac Brasil. A gente tem expectativa aí de nos próximos 40, 45 minutos conversar um pouquinho com vocês sobre um novo equipamento de sublimação que a Mimac está lançando. Então eu queria primeiramente agradecer a presença de todos e espero que o conteúdo que vai ser apresentado seja bastante produtivo e útil no dia a dia de todo mundo. Só me apresentando inicialmente, meu nome é Danilo Ribeiro, eu sou gestor de marketing e produto da Mimac Brasil. Quem vai estar aqui comigo hoje é o Thiago Marciano, ele trabalha conosco ali na parte de desenvolvimento de produtos têxteis, tanto de sublimação como impressão direta. Tudo bem, Marciano? Como é que estão as coisas? Olá a todos. Tudo bem? Será um prazer poder falar com vocês hoje um pouquinho sobre esse lançamento, sobre a TS330. Como o Danilo falou, eu faço parte do desenvolvimento têxtil aqui da Mimac, então tudo que a gente precisar de dúvida ou qualquer tipo de informação, a gente sempre está à disposição. Obrigado aí, Marciano. E antes de falar um pouquinho sobre realmente as características da máquina e o que ela pode proporcionar aí para o mercado, a gente vai falar um pouquinho de quem é a Mimac, o que ela pode trazer de soluções de impressão, né? Bom, primeiramente, a Mimac é uma multinacional japonesa, né? E ela tem atuação no mundo inteiro, né? Tem subsidiárias na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, enfim, tem na Ásia, Oceania. Então, é uma empresa hoje de atuação e de alcance global. E no Brasil, ela está inserida aí em 4 filiais. Aqui nós estamos falando da filial de São Paulo, que é o nosso headquarter, né? Então, é onde a gente tem toda a parte administrativa financeira, toda a parte de marketing, a parte comercial, a parte técnica. E a gente tem as outras 3 filiais que estão localizadas em Recife, Belo Horizonte e Blumenau. Essas 3 filiais, elas são focadas basicamente em ter um showroom ativo, na qual os nossos clientes e distribuidores podem atuar com demonstração, testes, enfim. E ela tem também a parte comercial e técnica para atendimento regional. O objetivo da Mimac Recife é atender basicamente a região Nordeste, a filial de Belo Horizonte atender os estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, e a Mimac Blumenau atende basicamente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E além disso, a gente tem uma atuação através de canais de distribuição. Isso nos ajuda bastante e os canais de distribuição nos dão apoio, nos dão suporte para que a gente possa ter uma capilaridade nacional a ponto de chegar nos lugares mais longínquos aí do Brasil, sempre com fornecimento de equipamento, das tintas, dos consumíveis e prestando serviço de suporte aos equipamentos. E onde que a Mimac atua, né? E qual que é o business da empresa? O que nós buscamos aí no dia a dia? A Mimac é uma fabricante não só das impressoras digitais, mas também de suas tintas, mas também de softwares de gestão de impressão e softwares de impressão. Isso focado basicamente em 3 segmentos de mercado. O mercado têxtil, que nós vamos falar bastante a partir de alguns minutos, né? A gente vai focar mais no mercado têxtil, mas eu não queria deixar de citar a parte que nós chamamos de industrial, que basicamente são as impressoras UVs planas. Então, se eu quero fazer a impressão de um material rígido, seja ele com uso de tinta branca, da cromia, uso de verniz, uso de promotores de aderência, eu uso basicamente um equipamento que nós chamamos de industrial. São as máquinas UVs planas e as plotters de corte em formato de mesa. Já no mercado de comunicação visual, são os equipamentos solvente rolo a rolo e UV rolo a rolo. Esse é o maior volume de negócios que a Mimac tem dentro da comunicação visual. Além das impressoras, a gente tem também as plotters de recorte. Então, isso faz com que a empresa tenha basicamente um portfólio bastante grande. Dentro do contexto têxtil que nós temos a apresentar,
a gente consegue fazer tanto a parte de sublimação, que é onde estão inseridos a maior quantidade de equipamentos e tecnologias diferentes, mas eu não queria deixar de citar o quanto a Mimac consegue fazer de impressão direta no tecido, tanto através de tinta reativa, nos equipamentos de maior produção, como através de tinta pigmento nos equipamentos de entrada. Então, a Mimac consegue ter, juntando a parte têxtil, industrial e comunicação visual, um portfólio para atender basicamente qualquer tipo de indústria e de empresa no mercado. Isso é muito claro, né, e muito nítido quando a gente olha para a visão da empresa, né? A empresa tem como visão o slogan algo novo, algo diferente. Então, eu estou na Mimac há 13 anos e dificilmente qualquer um desses anos não tenhamos tido nenhum tipo de produto novo, ou de novo conceito, nova tecnologia, nova aplicação, novo mercado a ser atendido, sem que essas novidades afetem no curto prazo o portfólio atual da empresa. Então, assim, o que a Mimac lança de novidade dentro de um ano normalmente é para agregar mais variedade ao portfólio e não para substituir o portfólio. Isso nos dá muita flexibilidade dentro do mercado. Quando a gente entra dentro de um cliente ou de uma empresa, a gente consegue ter diferentes tipos de solução para apresentar para aquele empresário. Mas hoje a gente está aqui para falar da TS330 1600, que é um equipamento lançamento da Mimac Brasil. A gente vai estar, vocês estão vendo aí na imagem que a gente vai estar na FESPA Brasil de 2023, então esse equipamento vai estar exposto. Fica já o convite aqui inicialmente para que todos possam visitar a feira para conhecer não somente a TS330 1600, como todos os outros equipamentos do portfólio. A gente vai estar na feira com todas as soluções, tanto UVs como solvente, como sublimação e plotters de recorte. Mas vamos falar um pouquinho do equipamento, e para isso eu quero que o Marciano tome frente aí para explicar um pouquinho mais sobre as características da máquina, sobre tudo que ela pode oferecer. Marciano, você explica para o pessoal aí, por favor. Claro, com certeza. Obrigado, Danilo, pela apresentação. Bom, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né? O Danilo acabou de citar sobre a visão da Mimac, né? Sobre sempre algo novo, sempre uma novidade em relação à tecnologia e qualidade de produto, né? Então, a TS330, ela veio justamente com esse conceito. Por isso que ela tem algumas tecnologias, né, algumas novidades diferentes dos outros equipamentos que a gente vai acabar abordando aqui, e a gente vai poder explicar para vocês como é que funciona e como que a gente pode agregar isso ao seu produto final, né? Então, quando a gente está falando da TS330, algumas das novidades principalmente em relação às tecnologias, como o sistema DAS, que é uma tecnologia de alto alinhamento do equipamento, né? Então, todo aquele sistema de bidirecional e de avanço de mídia que você precisava fazer de forma manual anteriormente, agora a máquina consegue fazer com um único clique, o operador consegue fazer esse tipo de ajuste, a máquina vai fazer a impressão, depois vai fazer esse alinhamento. Velocidade de produção, resolução, né? Possui novas cabeças de impressão para poder aumentar essa qualidade de imagem, tanto como a produção como a qualidade final. Sistema de tinta, o software. Então, como eu disse, a TS330 ela veio com conceito novo para a Mimac, justamente para a gente poder aplicar ao mercado o melhor que a gente tem, tanto em avanço tecnológico, como em relação à qualidade do equipamento também. Então, a TS330, a gente vai começar a destrinchar aqui, primeiro de tudo, sobre a cabeça de impressão, né? Uma das principais mudanças que tem em relação a outros equipamentos é justamente essa tecnologia da cabeça de impressão. Por quê? Ela possui duas cabeças de impressão que a gente chama de escalonado. O que quer dizer? Ela não está necessariamente alinhada uma cabeça com a outra, ela tem um avanço de uma para outra, o que permite ter um ganho de velocidade. E cada cabeça dessa ela tem 8 linhas de impressão. Então, a gente está falando aqui de um total de 16 linhas que vão te dar uma resolução muito alta, né? Tanto de preenchimento como de definição. Tanto quando você precisar imprimir algo com mais detalhe, ou você precisar imprimir algo mais chapado, né, com mais cores. Então você consegue isso justamente devido a essa tecnologia. Por isso que eu digo, desse avanço, por quê? Como ela possui os 8 canais, eu consigo trabalhar além das 4 cores, que seriam o tradicional, que é o azul, o magenta, o amarelo e o black, eu ainda tenho a opção de trabalhar mais cores, né? Por exemplo, trabalhar com fluorescente.
Então, hoje a Memac ela tem duas cores fluorescentes, que seria o fluorescente amarelo e o fluorescente rosa, e essa cabeça me permite trabalhar também com esse sistema de cores. Tudo isso vem agregado com a tinta sublimática, né? Então, a gente tem uma tinta chamada SB411 e a SB410, que são tintas especificamente para sublimação, né? Que são exclusivas da Memac, e ela possui uma gama de variedade de cores, né? Então, tenho tanto o tradicional, que seria o azul, o magenta, o amarelo e o black, como eu tenho também as opções com light, né? Para quem está precisando usar light magenta, light cian, light black e as cores fluorescentes, né? Então, tudo isso vem agregado com essa tinta, que é a SB411 e a SB410. É uma tinta que tem um certificado, né? Então, para quem precisa normalmente prestar serviço para uma empresa muito grande ou até para exportar algum tipo de produto, normalmente ele é solicitado esse tipo de certificado, que garante a qualidade e a procedência da tinta, né? Você sabe que não vai fazer mal durante o processo ali de impressão, o processo de desenvolvimento do seu produto, então você necessita de alguns certificados. A nossa tinta, ela possui esse certificado Ecotex justamente para poder garantir essa qualidade. Isso tudo das cores, da tinta, ela vai dar mais vivacidade. Além disso, a máquina ela possui um sistema para você abastecimento da tinta, que ele é bem interessante. Por quê? Eu tenho um abastecimento que ele pode ser com 2 litros, né, com sistema de bag de 2 litros, ou um opcional, onde eu consigo trabalhar com um sistema de 10 quilos. Então, para quem está buscando para baixar o custo de produção, consegue reduzir, eu tenho esse opcional para 10 quilos. Para quem quer se manter trabalhando nesse sistema de 2 litros, a máquina também permite trabalhar nesses 2 modos, né? Além disso, o software HIP, né, o Raster Link, ele é desenvolvido exclusivamente para a Memac, então ele consegue gerenciar mais, ele consegue combinar a qualidade da tinta da SB411 com o software HIP, podendo dar mais fidelidade de cor, mais facilidade para você alcançar algumas tonalidades que se você usa algum outro tipo de tinta você não consegue, né? Você tem muita dificuldade, justamente porque não tem essa conexão entre o software que foi desenvolvido e a tinta que está sendo utilizada. Tudo isso consegue ser agregado. Além da garantia, porque cada tinta dessa ela vai com um sistema de chip, né? Então ela vai com um chip individual, onde você consegue registrar ali no equipamento, mantendo estabilidade do equipamento, garantia, prazo, para você não deixar a tinta vencer, por exemplo. A máquina sempre vai estar te avisando prazo de vencimento da tinta. No painel da máquina vai mostrar ali a quantidade, quanto que resta. Então, é bem interessante como isso consegue trabalhar em conjunto. Tanto o software como a máquina consegue trabalhar em conjunto com essa tinta sublimática, que seria a SB411. E isso tudo vem agregado com a velocidade de impressão. Então, a TS330, por possuir 2 cabeças escalonadas, ela me dá uma velocidade de produção muito boa para esse mercado, principalmente para o mercado, para quem já tem o equipamento, está precisando aumentar a produção, ou para quem está precisando entrar no mercado de sublimação, já está terceirizando há muito tempo, está precisando aumentar. A TS330 ela tem essas velocidades que conseguem atingir, né? Então a gente está falando numa velocidade máxima ali em uma passada, 135 metros quadrados por hora, mas as velocidades, mesmo quando você está precisando trabalhar com produtos de mais qualidade, seja com 2, com 4 passadas, eu tenho uma velocidade muito boa. Com 2 passadas, por exemplo, estou falando 69 metros quadrados por hora, numa resolução de 600 por 600. Então, eu estou agregando a velocidade, que seria de 69 metros quadrados por hora, com a resolução de 600 por 600, que ele aumentou consideravelmente pensando em equipamentos anteriores, né? Além disso, quando a gente fala da velocidade, a gente também considera a velocidade com tinta fluorescente. Então, quando você vai utilizar tinta fluorescente no equipamento, tem muita gente que costuma citar que cai a velocidade, você acaba perdendo muito equipamento. Não é o caso da TS330. Por quê? Quando você trabalha com as cores fluorescentes, você consegue trabalhar a partir de 4 passadas. E essas 4 passadas ele não vai perder os 45 metros quadrados por hora que você consegue utilizar. Então, muito que se dá a mercados onde você necessita de mais qualidade, você quer um diferencial, que é o fluorescente, você ainda vai ter a velocidade ali com 4 passadas, 6, 8 ou 12 passadas, você ainda vai conseguir atender o cliente com essa velocidade, né? Com essa velocidade de produção. E os recursos? O equipamento, ele sempre vem agregando, né? Quando a gente fala de equipamento da Memac, lançamento, se vocês perceberem, sempre está agregando as tecnologias. Então, o que a gente já tinha em modelos anteriores, a gente continua com essa tecnologia, mas algumas novidades, por exemplo, DAS, que é o sistema de Dot
para você poder fazer o sistema de alinhamento, né? Então você vai conseguir fazer o alinhamento do equipamento com um único clique. Bem simples, é uma tecnologia onde você possui um sensor do lado da cabeça de impressão. A máquina vai fazer a impressão dessas linhas tanto na vertical como na horizontal, e esse sensor vai determinar qual é o melhor parâmetro para você trabalhar aquele material. Seja pela espessura do papel que você está utilizando, seja pelo peso da bobina que você está utilizando. Então, isso é uma forma de automatizar o que já era necessário antigamente pelo operador. Esse sistema normalmente demora ali de 12 minutos para ser pronto, então, para ser finalizado. Então, enquanto o operador chega, ele vai preparar, seja ligar o computador, tomar um café da manhã, ou preparar qualquer tipo de material para começar a produção, o equipamento já pode estar fazendo esse alinhamento automático dele, para quando ele começar a produção, a máquina já está pronta. Isso daqui é sempre recomendado que seja feito, tá? Seja na troca de material, seja no começo do dia. Por isso que eu digo que é sempre legal o operador estar fazendo outra função e a máquina vai poder continuar fazendo esse alinhamento de forma automática. Além disso, esses disparos, né, esse alinhamento, ele tem muito a ver com a definição ali da imagem, a qualidade. E para isso, a Mimac ela possui uma tecnologia chamada Waveform. O Waveform, ele é o que determina o formato dessa gota, né, da gota de impressão que a gente está falando ali que vai ser impresso. Quando você não utiliza essa tecnologia, a tendência é que as gotas sempre sejam disparadas de forma aleatórias e dispersas, né? Então você não tem uma organização desses pontos que saem da cabeça de impressão, o que acaba perdendo muito em definição, em qualidade. Quando a gente está falando do Waveform, que é essa tecnologia exclusiva da Mimac, a gente está falando de uma organização dos pontos. Então, os pontos eles são disparados de forma mais organizada e de forma mais precisa, mais arredondados, né? Então, você tem esse controle maior na qualidade dos pontos e automaticamente você tem um ganho considerável em qualidade. Seja isso para você trabalhar em textos menores, como imagens também. Seja uma fotografia, um banner, onde você precise ter definição, essa tecnologia vai te ajudar bastante. Junto com o Waveform, a gente também tem a tecnologia do Maps. Esse equipamento ele usa a tecnologia Maps 4, que ele é a suavização de uma passada e outra. Para quem já conhece sublimação, já trabalha com sublimação, sabe o quanto a gente precisa de velocidade, né? Então, normalmente, você trabalha com um número menor de passadas, 2, 3, 4 passadas. Então, você precisa ter uma garantia de que entre uma passada e outra, você não vai ter aquelas marcas de impressão que acabam ocorrendo quando não se utiliza essa tecnologia. E o sistema Maps, ele serve justamente para isso. Então, ele vai suavizar entre uma passada e outra, proporcionando um maior encaixe ali entre os pontos. Isso vai garantir uma impressão sem essas marcas. Tem até um exemplo aqui no vídeo mostrando quando você utiliza o Maps e quando você não utiliza. Olha a diferença que você consegue visualizar em relação às marcas de impressão, né? Então, as marcas de impressão, quando não se utiliza o Maps, elas são bem visíveis. E o Maps, até legal da gente ressaltar, ela é uma tecnologia que ela é embutida no equipamento, tá? Então, ela não fica dependente de um software de terceiro, onde você tem que comprar um terceiro, o quarto software ali para poder gerenciar esse sistema de Maps. Ele é embutido diretamente no equipamento. Então, eu consigo controlar ali a intensidade, a velocidade do meu Maps direto no painel da máquina, tá? O próprio operador consegue fazer esse tipo de controle. Logo em seguida, a gente tem o sistema da cabeça de impressão, que são os pontos variáveis, né? Para quem não entende um pouquinho como é que funciona, o sistema de pontos variáveis, ele é uma variação de pontos que a gente cria na hora de preencher. Então, isso é de uma forma automática, tá? O software vai fazer o cálculo e vai determinar qual que vai ser a variação de pontos que eu vou utilizar ali. Quando a gente não tem esse tipo de tecnologia, né, impressoras que não possuem esse sistema de pontos variáveis, a impressão normalmente dá aquela sensação que ela está quadriculada, ela está com baixa definição, né, que a gente poderia dar um exemplo. Isso justamente porque, quando a gente está falando de uma polegada, né, a gente está falando de quantos pontos eu consigo preencher naquela polegada. Quando eu uso um único tipo de ponto, né, eu não uso ele variável, ele tende sempre a preencher um menor número de colunas, né, naquela polegada. E por isso a imagem acaba ficando com baixa definição. MWDT é uma tecnologia que veio lançamento também na série 330,
Então, ela é um sistema onde as duas cabeças de impressão conseguem se comunicar de forma mais eficiente, mais eficaz. Então, como eu falei, como ela trabalha com duas cabeças de impressão escalonadas, eu preciso entender que essas cabeças de impressão vão trabalhar de forma conjunta e ao mesmo tempo. Então, eu não tenho mais aquela necessidade de você perder muito tempo durante uma impressão. Você vai ganhar um tempo porque ela consegue trabalhar com as duas em conjunto, e eu vou ganhar principalmente em qualidade de cor, né? O MWDT ele vem agregando todas as outras tecnologias. Então, quando a gente está falando do MWDT, a gente está falando tanto da utilização do Waveform como a utilização do Maps e o sistema de pontos variáveis. Tudo isso em conjunto consegue que as duas cabeças de impressão se comuniquem melhor. Elas conseguem se comunicar e automaticamente conseguem aplicar as outras tecnologias de forma mais eficiente. Isso vai garantir muito a minha qualidade em velocidade, né? Então não adianta eu ter um equipamento que ele tem muita qualidade, mas eu preciso trabalhar ele em baixa velocidade. Não é o caso da TS330. Então eu consigo, por exemplo, rodar em 4 passadas numa qualidade muito boa, justamente porque essa tecnologia do MWDT consegue agregar as outras tecnologias da Mimac. E quando a gente fala de tecnologia da Mimac, a gente sempre pensa muito em tecnologias exclusivas, né? O NCU é uma dessas tecnologias, tá? Para sublimação, que acaba sendo muito útil, porque quando a gente precisa fazer uma produção não assistida, né? É que não tem ninguém, não tem um operador de frente com o equipamento, eu tenho a opção de usar esse NCU. O NCU, na verdade, ele é um sistema de checagem, tá? Então, tanto que o nome NCU é de Nozzle Check Unit, a unidade de checagem daqueles injetores. Do lado da cabeça de impressão ali, ele fica um sensor. Esse sensor vai detectar se houver algum tipo de falha na impressão. E automaticamente, a partir do momento que houver uma falha, a máquina vai entender e vai iniciar alguns procedimentos. Por exemplo, os procedimentos de limpeza. Então, durante uma produção onde o operador não está olhando, se tiver uma falha ali que começar durante a impressão, o NCU habilitado, a máquina vai parar, vai fazer a limpeza, vai fazer a leitura novamente para identificar se foi corrigido o erro, e se o erro foi corrigido, ela continua imprimindo. Então você não perde, você não corre o risco de ter uma produção sem essa checagem antes, né? Sem essa verificação se existe alguma falha ou não. Em conjunto com o NCU, a gente tem uma outra tecnologia que ela funciona, que é o NRS. Então, aqui seria o cronograma de como funcionaria o NCU. Ele faz a leitura, né, faz a verificação, verifica se tiver alguma falha. Se tiver algum tipo de falha, algum tipo de entupimento, ela faz a limpeza e verifica novamente. Se a verificação seguinte foi eficiente, ela continua a impressão. Se ela vai fazer esse procedimento quantas vezes você determinar, né? Ela vai fazer isso, por exemplo, 3 vezes. Consigo fazer as três checagens. Se durante esses 3 procedimentos de verificação, de limpeza, não for o suficiente para a máquina poder fazer essa limpeza, né, para dar continuidade, ela vai habilitar a outra ferramenta que chama NRS. Essa outra ferramenta, NRS, ela trabalha em conjunto com o NCU. Por quê? Se aquele injetor que eu passei no sensor, ele não consegue ser desobstruído com limpeza, a máquina ela vai habilitar uma tecnologia que permite que você substitua aquele injetor que está falhando. Então é como se a máquina baixasse um pouco a velocidade de impressão dela e voltasse para poder fazer a limpeza, para poder fazer a substituição daquele injetor que estava falhando. Então aqui tem um exemplo no vídeo, ó. Quando eu estou fazendo uma impressão, tem um injetor falhando, na forma tradicional ela não faria nada, deixaria aquela falha na impressão. Com o NRS habilitado, eu vou ter uma substituição. Então, ele vai pegar um injetor que está em melhores condições, vai voltar e vai fazer essa impressão para substituir essa falha, né? Isso daqui, ele vai ser muito útil também nessas produções não assistidas. Então, vamos imaginar uma situação onde você não tem quem fique ali, um operador para acompanhar o passo a passo ali da impressão, ele precisa fazer outra coisa, ligar uma calandra, ligar uma prensa, a máquina vai conseguir detectar, né? Você vai habilitar o NCU e o NRS, ela vai conseguir detectar essa falha e vai continuar imprimindo sem problemas, né? Sem que você entregue um trabalho de baixa qualidade depois, né? Na hora de transferir na calandra, você acaba descobrindo que a máquina rodou 10, 20 metros lá sem verificar essa falha. No caso da Mimac, essas duas tecnologias vão servir muito nesse sentido, tá bom?
E a parte operacional, né? O que eu tenho de novo hoje na TS330? Além dessas tecnologias que são agregadas, são os sistemas operacionais, né? O dia a dia que a gente fala do equipamento. Então eu tenho algumas mudanças, por exemplo, o sistema de wiper, ele foi substituído pelo rodo, né? Que tinha um rodinho de borracha, agora ele foi substituído por um sistema de tecido. Por quê? Isso ele acaba tornando a limpeza da cabeça mais eficiente. Acaba não espalhando a tinta ali na área da cabeça de impressão e ela acaba reduzindo o número de manutenções, né? Eu não preciso ficar fazendo as limpezas manuais com tanta frequência, porque a máquina sempre vai estar se limpando de forma mais eficiente, né? Além disso, algumas novidades, como o MRA, que seria o MMAC Remote Access, onde eu consigo utilizar o painel da máquina através de um aplicativo do celular. Então, eu tenho um smartphone, eu consigo instalar um aplicativo da MMAC. Esse aplicativo ele me permite operar essa máquina diretamente do celular, né? Eu não preciso estar diretamente de frente com a máquina para poder mandar um comando de teste print, algum tipo de ajuste do equipamento. E até para poder acompanhar, né? Consumo de tinta, quando a máquina está trabalhando, quando a máquina terminou de trabalhar, tudo isso está disponível direto na tela do seu celular. Então é uma forma muito eficiente de você controlar o que está sendo produzido no dia a dia da empresa, tá? Iluminação interna de LED. Também é legal que isso é um pedido já antigo de alguns clientes de colocar algum tipo de iluminação interna. Então, essa máquina ela vem com essa iluminação, você não precisa ficar abrindo a tampa, nem para verificar como está a impressão, né? Se está com qualidade, o avanço da impressão, onde vai terminar. Tudo isso justamente porque tem uma luz, tem um LED interno que facilita muito a visibilidade durante a impressão. Outra novidade é o sistema de tracionamento da mídia, né? Então eu tenho duas coisas que seriam, primeiro, o motor, que até então os motores eram sempre de um único lado, né, da impressora. Essa máquina ela possui motor dos dois lados, então eu tenho como ajustar o rebobinador, né, a força e a tensão que está sendo utilizada dos dois lados. Isso aqui vai facilitar muito para quem utiliza calandra, principalmente, né? Quer deixar o papel ainda mais apertado, mais alinhado, eu vou ter esse controle, eu vou ter essa possibilidade de controlar os dois motores, porque os dois lados são ajustáveis de forma individual. Então eu consigo fazer isso de forma separada. Além dela possuir o aquecedor, né, o heater, que é algo que não se usa com frequência na sublimação, mas quando se precisa utilizar, ela está disponível ali. Tanto que ela possui um sistema, né, um material, que é um metal polido, justamente para você reduzir a estática do papel. A gente sabe que sublimação, quando você trabalha com papel, você acaba utilizando muita frequência, muito atrito ali com a parte da máquina. Esse sistema de heater dela justamente reduz esse atrito, reduzindo automaticamente a estática que aquele papel oferece. E a tecnologia V-Cut, que seria um sistema de corte para facilitar na hora de colocar no rebobinador. Então a máquina, além do corte horizontal, que já é tradicional dos equipamentos que ela possui, ela também possui um corte em V, onde ela corta ali deixando uma única ponta na intenção de facilitar na hora de colocar no rebobinador, né? Eu não preciso mais cortar na mão e às vezes acaba prendendo e ficando desalinhado. A máquina vai fazer isso de forma automática e você consegue ter um corte mais preciso. Outra novidade que está fora do software, do equipamento, mas é um software, que é o MMAC, o Rasterlink 7. Então, Rasterlink 7 ele veio com várias melhorias em relação à parte operacional, né, no dia a dia. Então, ele veio para processar mais rápido, principalmente quando a gente está falando de arquivo em PDF. Além disso, algumas ferramentas, por exemplo, dados variáveis, onde você pode produzir, a partir de uma única matriz, né, uma camisa de futebol, eu consigo produzir várias outras camisas a partir de uma tabela Excel. Então, eu crio ali uma matriz, né, um modelo, seja uma camisa, um uniforme esportivo, um crachá, um cordão, e eu pego uma tabela em Excel e eu consigo alterar isso a partir de uma única matriz. Então eu jogo dentro do software ali a minha tabela em Excel, ele vai mostrar o procedimento ali passo a passo, e eu consigo criar uma variação de nomes, números, ou até fotografias, né? Seja uma campanha promocional onde eu preciso colocar foto de cada um dos funcionários ou cada um dos meus clientes, eu preciso colocar uma imagem específica para cada um deles, eu consigo também com o sistema de dados variáveis, né? Então, ela é algo que está agregando ainda mais o meu produto. Eu não perco mais tanto tempo tendo que produzir uma camisa de futebol, onde eu teria que produzir 11 camisetas diferentes. Aqui eu produzo uma camiseta, uma tabela Excel, ali eu coloco o nome dos jogadores e o número de cada um deles. Dentro do Rasterlink, ele vai conseguir identificar isso e fazer essa modelagem das 11 camisetas a partir de um único arquivo, tá?
E os opcionais? Sempre quando a gente fala de opcional, é algo que a gente consegue agregar, mas ele se modela muito ao tipo de produto e o que você espera do equipamento, né? Então, eu tenho 2 opcionais aqui, que seriam um sistema de 10 quilos de tinta, que seria onde eu consigo abastecer as 4 cores, o azul, o magenta, o amarelo e o black, eu consigo abastecer com galões de 10 quilos. Então, isso reduz consideravelmente o custo da tinta, né? Para quem está buscando um equipamento para poder fazer essa redução, a TS330 ela vai permitir que você faça isso justamente com esse sistema de 10 quilos. Então, pensando num opcional, ele é um opcional que vai te gerar uma redução de custo e até de autonomia do equipamento, que eu consigo deixar ele produzindo até acabar os 10 quilos ali, eu vou ter uma autonomia maior na substituição. Além disso, também para redução de custo, eu tenho um sistema de bobina mini jumbo, né? É um sistema onde eu consigo colocar uma bobina de papel de até 300 quilos e a máquina vai fracionando esse papel. Então, muitas das vezes, quando você precisa reduzir o custo, quando você compra em maior quantidade, automaticamente você consegue reduzir isso. E a ideia desses acessórios opcionais, tanto de 10 quilos como a bobina mini jumbo, é justamente poder reduzir isso, né? Tanto o tempo, né? O start da máquina, onde eu preciso ficar fazendo substituição, como a redução do custo do valor final, seja do papel ou da tinta. E as aplicações, né? Toda essa tecnologia a gente consegue normalmente direcionar para um tipo de mercado, é lógico. Até o Danilo chegou a citar no começo que a Mimac ela oferece uma gama de produtos que a gente consegue atingir o mercado em geral. Aqui o que a gente vai falar um pouco de aplicação são as aplicações mais comuns que a gente tem no mercado de sublimação. Não que você não consiga aplicar em coisas diferentes. Por exemplo, eu consigo aplicar em sportwear. Quando eu estou falando sportwear, camisa de futebol, de basquete, de ciclismo, de atletismo, eu consigo fazer esse tipo de uniforme. Quando a gente vai falar também de moda feminina, né? De moda fitness, quando a gente está falando para quem frequenta academia, é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, né? Esse mercado que tanto que ele acabou ganhando uma ramificação, moda fitness. Quando a gente está falando para quem frequenta academia, é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, né? Esse mercado que tanto que ele acabou ganhando uma ramificação, o que antes a gente chamava de sportwear, agora também é separado como moda fitness, que tem suas peculiaridades e características, e isso você consegue atender com a sublimação, consegue personalizar isso. A moda também tradicional, né, que é a fashion, que a gente costuma dizer, que seria tanto para moda masculina como feminina, mas você consegue fazer essa produção. Como a sublimação ela é voltada para tecidos à base de poliéster, você tem diversas aplicações dentro desses mercados. Esportivo, moda fitness, fashion, você consegue fazer principalmente com o avanço da qualidade do tecido de poliéster. Então você tem tecidos hoje que parecem com mais malhas, eles são mais transpiráveis, você tem mais qualidade e você consegue agregar isso nesses mercados. Outros mercados que são pouco explorados aqui no Brasil, a gente tem até uma vantagem em relação de pensar isso de forma diferente, seria o soft signage, que seria a comunicação visual em tecido. É muito comum a gente ver tanto para galerias de arte, que solicitam normalmente devido à vivacidade, né? A leveza do tecido, a vivacidade, seja em shoppings. Então, quando a gente está falando de aplicação normalmente de painéis ou estruturas que estão muito grandes e você não consegue fazer isso ali em lona, em PVC, exige muita coisa. Então, o soft signage consegue aplicar isso em tecido e agregando ainda mais valor nesse sentido. E o mercado de decoração, né? Que a gente pode falar do mercado que também tem crescido muito, né? Durante a pandemia, principalmente, houve um crescimento justamente pelo o consumo interno de produtos para decoração. Então, seja almofada, cortina, lençol, você tem uma aplicação muito grande de decoração interna para casa. Mas também você tem a possibilidade de decoração para comércio, né? Seja que a gente está falando de uma rede hoteleira, a gente está falando para decoração de uma loja, de um café, então você consegue aplicar isso de forma personalizada, né? Seja com o logo da empresa, às vezes você está precisando tem uma identidade visual que ele é voltada para isso, para um evento, você consegue fazer tudo isso na sublimação também. Então, é uma gama de produtos, né? Como eu disse, uma gama de mercados. Tem muito mercado que a gente consegue colocar dentro desses que a gente acabou de citar como submercados, né? Por exemplo, se eu falar de sublimação, eu posso falar de tapeçaria.
posso fazer de tapeçaria, posso falar de estofados. Você tem outros mercados que estão dentro da decoração, mas eu consigo aplicar com a sublimação também, e a TS 330 ela vai muito bem nesse sentido. Tanto que agora a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre consumo, né? Porque não se trata só da qualidade e tudo, a gente sempre tem que levar em consideração o que vai ser produzido e quanto vai custar. Eu vou até pedir para o Danilo poder mostrar para vocês agora sobre esse consumo, e a gente poder conversar depois para vocês entenderem tanto a variedade de mercado e o tipo de consumo, a variação de consumo que a gente tem no mercado, no equipamento como a TS 330. Valeu, Marciano. Obrigado pela apresentação. A gente já volta a falar. Então, pessoal, vou dando continuidade aqui na apresentação do Marciano. A gente sabe que todos os clientes, todas as empresas sempre nos questionam com relação à produtividade do equipamento, que o Marciano já falou, as características do equipamento, que o Marciano já citou, a tudo que o equipamento pode prover para as empresas, mas chega um ponto na qual a gente precisa conseguir passar um pouco de quanto custa, né, essa questão da produção em si. Então a gente pegou aqui uns 4, 5 exemplos diferentes que mostram um pouco sobre o consumo de tinta de cada uma das imagens. As imagens estão colocadas ali em 1,5 m por 670 milímetros. E nós escolhemos algumas imagens que são algumas mais chapadas, outras com menos carga de tinta, para mostrar um pouco realmente a variação do consumo. E principalmente, a gente nesse momento, talvez, se não me engano, é a primeira vez que a gente demonstra isso em valores, mas a gente precisa mostrar o quanto é relevante que o cliente, ao analisar a compra de uma TS 330 1600, ele analise bastante a questão de se adquirir o opcional de 10 quilos. Então veja que nesse primeiro exemplo, a gente tem uma imagem com consumo de metro quadrado de 7,5 ml. Quando eu penso no uso do equipamento com tintas com bags de 2 litros, estou falando que esse metro quadrado me custa R$ 3,23. Já quando eu penso num consumo com galões de 10 quilos, eu estou falando disso a R$ 1,59. Então, a gente está falando de uma queda aí de praticamente 50% no valor do ml. Quando eu pego uma imagem com menos carga, né, uma imagem menos carregada, a gente está falando aí já de um trabalho de 600 por 600 com 2 passes, com consumo de 2,5 ml, sendo 1,10 para quando eu utilizo unidades de 2 litros e 0,54 quando eu utilizo galões de 10 quilos. Então vejam que a proporção ela é basicamente a mesma quando eu falo de reduzir de 2 litros para 10 quilos na questão do fornecimento da tinta. Veja que mesmo a gente aumentando aqui o número de passadas, a gente passa a ter uma resolução de 600 com 4 passadas, com consumo de 6,2 ml, 2,66 nos bags de 2 litros e R$ 1,31 nos galões de 10 quilos. Já aqui numa outra imagem que tem menos carga, que tem um perfil um pouco mais infantil, talvez para uma moda baby, alguma coisa nesse sentido, a gente está falando de 1,5 ml, arredondando ali o consumo por metro quadrado, para um valor em reais de 63 centavos usando bags de 2 litros e 31 centavos usando galões de 10 quilos. E aqui, já uma outra imagem, com um consumo de 4,2 ml, para R$ 1,83 em bags de 2 litros e 90 centavos em galões de 10 quilos. Então, o que é importante salientar é o quanto a aquisição do opcional de 10 quilos é importante e talvez fundamental para o cliente no momento em que ele fizer a análise da compra de uma TS 330. Como o Marciano citou, empresas de grande porte, de grande volume e que trabalham ali 24 horas por dia, 20 horas por dia, 18 horas por dia, elas buscam sempre a redução de custo
do metro quadrado, então isso é uma alternativa bem interessante, é um opcional bastante interessante. E aqui a gente já vai se encaminhando para o término da nossa apresentação, mas a gente queria realmente demonstrar o equipamento para vocês. Então, eu vou chamar novamente aqui o Thiago Marciano para mostrar um pouquinho do equipamento, né? Já operacional. Então, eu vou colocar ele aqui na tela para a gente fazer uma apresentação ao vivo desse equipamento. Danilo, muito obrigado pela explicação sobre a relação de consumo. A gente vai ver um pouquinho agora, falar um pouquinho sobre o equipamento, né? A gente já viu a parte teórica, quais são as tecnologias, e hoje a gente vai poder ver como é aplicado isso até 330. Né? Hoje a gente está falando aqui do equipamento, do nosso showroom, ele está setado com as cores fluorescentes, então, nesse daqui ele está no modo 6 cores, né? Ele está com semic mais fluorescente rosa, fluorescente amarelo, e algumas características que a gente estava falando, né? Primeiro, o sistema de aquecedor do equipamento, né? Vocês podem perceber que ele tem um sistema, como eu falei, um metal polido. Tá vendo que ele reflete justamente por isso, para você poder tirar a estática do papel. Esse aquecedor aqui ele pode chegar até a 60 graus. Então, normalmente não é utilizado na sublimação, ele é utilizado justamente nessas situações, umidade ou estática, você tem como fazer esse controle. Além disso, a gente pode falar também sobre o sistema do rebobinador. Por quê? Ela é ajustável, tá vendo? Tem um rebobinador, ele pode rolar para os dois lados. Ele tem aqui o ajuste na lateral. Esse ajuste na lateral aqui, ó, ele é regulado, tá vendo? Então eu tenho esse motor aqui desse lado do equipamento. Porém, do outro lado do equipamento, a gente vai ver aqui também, eu também possuo um motor com sistema de regulagem. Tá vendo? Então eu tenho esses dois sistemas de regulagem aqui que me permitem poder controlar a intensidade da força de um dos lados que está puxando. Tá? Isso é uma das novidades, né? Tanto o aquecedor como o sistema do rebobinador. E aqui é o sistema de tinta. Nosso equipamento aqui do showroom, ele está utilizando um sistema com bag de 2 litros. Tá? Ele é um sistema bem simples, onde eu consigo abastecer, até para poder chacoalhar aqui a tinta, né? Que é recomendado. Ele já vem com esse sistema. Ele é um sistema bem simples, eu posso retirar. Então, ele vem com esses eco cases, para eu poder abastecer e tirar o equipamento. Aqui eu tenho um sistema de chip, né? Como eu falei para vocês, o importante do chip aqui é para eu poder ter a estabilidade e garantia do equipamento, né? Tanto o prazo de validade como o lote, tudo isso é registrado nesse chip. Para cada cor, para cada cartucho desse que você pega, você tem um chip desse que é conectado. Aqui, nesse modo, eu estou utilizando, então, o azul, magenta, amarelo, o black. Eu duplico o magenta e o azul, então ficam dois, mais o fluorescente amarelo e o fluorescente rosa. São bem simples. Esse sistema de tinta aqui, ele joga a tinta para dentro do equipamento, né? Então tem um reservatório dentro do equipamento para poder abastecer a cabeça de impressão. Isso daqui vai me garantir justamente estabilidade. Por isso que ele fica aqui no chão, ele tem todo o sistema de bomba, de filtro, que ele utiliza na parte de baixo do equipamento e pode poder mandar tinta diretamente para a impressora. Além disso, a gente está falando aqui um equipamento que ele consegue trabalhar tanto cabo USB como rede. Como vocês viram aqui, ó, ele vai um cartucho de limpeza, mas eu consigo trabalhar também tanto rede como USB. Então, quando a gente está falando aqui do sistema de abastecimento de 10 kg, o que vai mudar é justamente a parte ali do reservatório. O restante do equipamento ele vai continuar dando a qualidade, a velocidade que você precisa, né? Tanto que a gente estava falando aqui do sistema de LED, né? Como eu falei, o equipamento ele tem um LED. Todo o sistema de LED, todo o sistema de DAS. Vou até mostrar para vocês um pouquinho de algumas estampas que a gente fez, baseado justamente naquele consumo que o Danilo acabou de mostrar para vocês. A gente está falando aqui de qualidade, tanto em resolução como em qualidade de cor, né? Esses consumos que a gente acabou de ver, tem consumos que podem ser aplicados tanto para material esportivo, né, para camisa de futebol, esse é um tipo de tecido voltado justamente para a camisa de futebol, como outros produtos variados, como moda praia ou infantil, eu consigo fazer
E como vocês perceberam na apresentação, isso aqui tem um baixo consumo. Então, o equipamento, além de agregar qualidade, ele vai ter essa possibilidade de reduzir ainda mais o custo de produção. Posso falar para vocês que hoje, que no mercado que a gente tem de tinta original, que a gente consegue competir melhor. Mesmo se você for usar uma tinta que não é original na máquina, você ainda não vai conseguir a qualidade e o preço que a gente tem hoje com esse sistema de 10 quilos, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui também a peça finalizada do equipamento. Então, por quê? É possível também conseguir, ó, cores fluorescentes. Então, isso é uma peça que foi produzida diretamente na TS330, com flor. Vocês podem ver que tem a vivacidade, as cores, tudo que a gente precisa, justamente por demandar desse equipamento, né, da qualidade desse equipamento. Então, isso é importante, né? Quando a gente está falando da série 330, a S330 ela é um equipamento que ela veio justamente para atender melhor o cliente que já tem equipamento Mimac e está querendo trocar, está querendo avançar a tecnologia. A 330 ela vem oferecendo essa qualidade e tem a velocidade, né, necessária. Às vezes a gente for ver até outros equipamentos, até a 330 ela chega a ter 50% mais de velocidade que outros equipamentos, e a qualidade que não deixa você na mão. Então, é importante a gente sempre estar falando isso. Esse equipamento ele vai estar exposto na FESP, do dia 20 a 23 de março. Então, quem puder visitar o stand da Mimac, passa lá, toma um café, bate um papo para a gente poder conhecer. Vocês vão ver o equipamento, ver as amostras, tudo isso que a gente está mostrando aqui pessoalmente. Então, queria agradecer primeiro pela oportunidade de estar falando para vocês, mostrando um pouquinho dessa novidade, desse equipamento. É bem interessante para quem está buscando um avanço tecnológico, para quem está precisando substituir, sair da terceirização, até 2030 seria uma excelente solução nesse momento. Então, gente, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Voltando aqui, pessoal, queria agradecer a todos e ao Marciano pela apresentação. O equipamento está no showroom de São Paulo, então, além da FESPA, a gente consegue apresentar o equipamento dentro do nosso showroom. Então, quem tiver disponibilidade de comparecer aqui em São Paulo para conhecer o equipamento, a gente está disponível para fazer todas as demonstrações. E a gente queria deixar os nossos contatos aqui de mídias sociais. Então, tem aqui os dados do Facebook, do Instagram, o site da Mimac, o blog da Mimac Brasil, é um local onde a gente está sempre abastecendo com informações, com conteúdo, com novas aplicações, novos produtos, enfim. Então, fica o contato aí para que todos possam nos conhecer melhor. Ficam também o meu contato direto, tanto o e-mail, o WhatsApp como o telefone, o contato também do Thiago Marciano. Então, para quem quiser agendar alguma demonstração, agendar algum teste, algum desenvolvimento, é só entrar em contato conosco. E fica aqui o agradecimento pelo tempo de todos. Muito obrigado. A gente volta a se encontrar agora presencialmente na FESPA, entre os dias 20 e 23 de março. Então, conto com a participação de todos vocês lá no evento presencial, na qual a gente pode demonstrar todas as tecnologias que a Mimac tem disponíveis. Muito obrigado a todos, um excelente dia e voltamos a falar. Um abraço.